Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do Bohemian Grove, um tema que vocês me pediram bastante, me pedem há bastante tempo, que seria uma suposta sociedade secreta nos Estados Unidos, onde as pessoas mais influentes do mundo se encontram todos os anos para realizar rituais satânicos e para decidir os rumos do mundo pelos próximos meses, até que o próximo encontro venha a ser realizado. Então a história fica por conta do Reddit Brasil Conspiração, que traz um vídeo do suposto ritual satânico sendo realizado lá no Bohemian Grove, conforme você pode ver nas imagens aqui. Então nós teremos inclusive talvez uma pessoa sendo queimada, de acordo com o que algumas versões afirmam, e nós temos aqui alguns links a respeito da reunião bizarra da poderosa elite americana, e vocês acho que já imaginaram do que isso se trata. Vamos entender então a fundação do Bohemian Club e do Bohemian Grove. Em meados de 1850, em Nova York e outras metrópoles americanas, jovens jornalistas se autodenominaram boêmios, até que a Guerra Civil forçou essa galera a trabalhar como correspondente. Ainda assim, muitos deles continuaram a assumir o nome de boêmio, e o termo se tornou sinônimo para escritor de jornal. Muitos escritores, jornalistas e poetas se denominaram boêmios seguindo essa denominação. Em 1872, visando promover uma conexão fraternal entre homens que apreciavam artes, uma reunião no escritório do jornal San Francisco Chronicle deu origem ao Bohemian Club, em que várias pessoas decidiram fundar um local em que poderiam se encontrar após o trabalho sem que eles fossem importunados por ninguém. O local era uma sala no Astor Hotel, na rua Sacramento. Jornalistas seriam membros regulares, artistas e músicos seriam membros honorários. O clube eventualmente relaxou essas regras para permitir mecenas, pessoas que não possuem habilidades artísticas, mas têm grande fortuna, então têm dinheiro e podem manter o clube funcionando. Em pouco tempo, os boêmios originais eram minoria e os ricos controlavam o clube, e eles mesmos se chamavam de boêmios. Eles, além de ricos, eram sociáveis, apreciavam artes, mas alguns dos membros originais discordavam dessa designação. George Stirling, um poeta, diz que todo homem sociável acha válido ser chamado de boêmio, mas isso não é válido, porque um boêmio, além de amar uma ou mais das 7 artes, também tem um amor à pobreza, também é uma pessoa que vive na pobreza. Em 1877, o clube já havia se movido para uma não mais existente casa na 430 Pine Street. Inicialmente, as mulheres eram permitidas de visitar o local em certos horários, mas eventualmente foram restritas a dias especiais e depois completamente banidas. No verão de 1873, os membros do clube fizeram um piquenique em meio a sequoias de salsalito, uma tradição que foi repetida nos anos seguintes. Já tinha se tornado um roteiro de um dia inteiro em 1878. Gradualmente, a viagem passou a ocupar um fim de semana inteiro. Em 1881, fizeram lá uma peça de teatro chamada Cremation of Care. A gente vai falar muito dessa peça de teatro mais adiante. Em 1893, os membros do clube alugaram um local que hoje é chamado de Bohemian Grove e compraram esse mesmo local em 1899 do Melvin Cyrus Meek. Gradualmente, a terra ao redor do local foi sendo comprada pelos membros do clube, atingindo hoje o tamanho de 10,92 km², que é uma marca que se mantém desde 1944. Perceba que nós temos aqui a entrada e que nós temos, além de um laguinho, também um rio em meio ao clube. Em 1889, a casa na esquina da Post Street e Taylor Street passou a ser usada pelos membros do clube como sendo um quartel-general. O andar principal da casa tem uma sala de leitura com cadeiras estofadas, jornais e revistas do mundo todo, pequenas estátuas em mesas e pedestais e um tapete oriental. Tem uma sala de jogos com mesas para 4 cadeiras e também uma sala com mesas e quadros dos mais diversos tipos, desenhados e pintados por artistas e membros do clube. Aqui você pode ver algumas imagens desse local. No segundo andar tem uma grande sala de jantar e uma biblioteca. Tem também no centro uma sala menor, chamada de Sala do Bosque, que tem murais lá do bosque, que vai ser abordado mais adiante. Um mapa, visto em melhor resolução nesse link aqui, revela que o local, Bohemian Grove, possui múltiplos acampamentos com 10 a 20 vagas, onde os seus membros podem passar a noite, além de algumas áreas comuns. Então, nesse mapa aqui, que basicamente ele pega... Se você viu aquele mapa mais cedo, que nós tínhamos o Bohemian Grove, então ele vai pegar e colocar um trecho embaixo, onde é o estacionamento, e o outro trecho na vertical. Então, na verdade, ele faz isso aqui, o Bohemian Grove. Então, ele começa, né, com o estacionamento. Aqui a gente tem vários campos que estão marcados. A princípio, nós temos, então, uma espécie de hospital, além de uma casa para prevenção de incêndio. Aqui nós já temos os acampamentos. Então, Camp Brulin, Hus é o nome de um campo, Valhalla é um campo, Aurang é um campo, Swagatan é outro campo, El Capitan é outro campo, Fort Peak é outro campo, Ladeiro, Dragons, assim, enfim. Cada um aqui é um nome específico de campo, e cada um desses campos acomoda entre 10 a 20 ou 30 homens, dependendo do local. Tem um centro cívico, em que nós temos aqui
uma barbearia, um local para telefonemas e também um escritório. Descendo mais para cá, nós temos algumas trilhas, a gente vai falar bastante dessas trilhas mais adiante. A trilha o pessoal pode fumar e pode urinar na beira das sequoias, é algo que alguns informantes que estiveram no campo dizem que as pessoas fazem bastante. Avançando para cá, nós temos então um acampamento em que as pessoas podem ter uma espécie de auditório também ao lado, e também tem mais adiante um local para almoço em que as mesas são alinhadas. Você vai ver uma foto daqui a pouquinho dessas mesas. As mesas estão exatamente aqui, então as pessoas podem se encontrar e ficar uma de frente para a outra e assim tomar café e realizar todas as demais refeições durante o dia. Aqui nós temos mais alguns acampamentos, temos um aviso de que não é para fumar nas trilhas, talvez tenha a ver com risco de incêndio. E avançando aqui estrada então, na outra direção, nós temos o lago, onde uma estátua de uma coruja se encontra. Aqui tem um sapo, esse sapo provavelmente faz referência ao barulho de sapo do lago, não tem uma estátua de sapo lá, eu chequei, eu adoraria se tivesse, mas infelizmente não tem. E aqui nós temos outros acampamentos. Avançando aqui nós temos também um outro círculo, em que nós temos uma espécie de auditório, onde as pessoas podem assistir palestra ou assistir peças de teatro. Avançando temos mais acampamentos e lá no fim nós temos um local para praticar tiro e também para nadar no rio, conforme você pode ver. Então é o mesmo rio que aparece mais acima naquele trechinho do mapa, né? Naquele mapa onde o rio aparece aqui. Então acho que você já entendeu que as imagens da cartografia que eu mostrei são disso aqui, e depois desse trecho em particular aqui. Descendo então para a parte em que eu já mostro todos os trechos do campo em si, vamos falar do que são exatamente o Bohemian Club e o Bohemian Grove. O Bohemian Club é um clube de cavaleiros, e o Bohemian Grove é uma das propriedades, a mais proeminente desse clube, situada num bosque de sequoias onde certos eventos acontecem. Os clubes de cavaleiros surgiram no Reino Unido no século XVIII e forneciam um ambiente para jogos de azar, que até então era ilegal, entre homens da alta sociedade. Eventualmente, surgiram clubes para todo tipo de interesse que um homem pudesse ter, seja na política, no esporte, no automobilismo, na arte, nas viagens e assim por diante. No final do século XIX, qualquer homem britânico da alta ou da média alta sociedade que tivesse uma reputação que não fosse manchada por algum evento muito ruim, poderia encontrar um clube que o aceitasse, e cada homem geralmente fazia parte de apenas um desses clubes. Na prática, esses clubes eram locais privados que concediam aos homens certo status, um local para relaxar e para construir amizade com outros homens. Em parte, esses clubes forneciam uma necessidade que os homens da elite britânica sentiam falta nos lares. O lar era frequentemente um local exposto, lá eles tinham jantares para convidados, lá as vidas privadas desses homens acabavam em jornais e assim por diante, mas os clubes não, eram fechados e forneciam todas as amenidades de um lar, além de fornecer um local para os homens compartilharem suas vidas privadas, contarem fofoca e piadas. Atualmente, existem múltiplos clubes de cavaleiros nos Estados Unidos, que cumpriam papéis similares. E hoje em dia atuam em diversas áreas, mas ainda fornecem locais para homens se encontrarem longe da presença feminina. Um estudo partiu de várias listas de membros do Bohemian Club e de vários outros clubes, estudou as intersecções, verificou-se que muitos nomes aparecem no Bohemian Club em um ou mais dos outros registros, indicando que não é uma sociedade restrita, mas um clube que adquiriu o status de ser visitado por pessoas de todos os Estados Unidos. Além disso, essas pessoas têm conexões com as 29 maiores corporações da lista da Fortune, de 1969, que foi quando esse estudo foi feito. Então, o Bohemian Club é um clube de cavaleiros, onde os homens da elite americana se encontram para conversar, beber e jogar. O artigo acima demonstra que tem uma certa coesão entre a elite americana, formando um conjunto de pessoas que anualmente se encontram. Mas há um detalhe a mais, uma atuação peculiar bastante pública. Você não saberia dela se ela não fosse pública. Nas próximas sessões a gente vai estudar o que é feito no local, com base nas fontes que a gente possui sobre ele. Então, quem que foi São João Nepomuceno? Vamos começar a entender aspecto a aspecto que isso rodeia Bohemian Grove. Esse é um santo cuja lenda conta ter sido confessor da rainha da Boêmia e se recusado a contar ao rei o que lhe foi dito na confissão. O rei, então, com raiva, torturou João e o jogou acorrentado de uma ponte, assim ele se tornou um mártir. Ele se tornou o santo padroeiro do clube e uma estátua em madeira é vista na beira do lago. Inicialmente, ele simbolizava o respeito pela privacidade alheia, mas hoje simboliza o respeito pela privacidade do clube. A coruja, por sua vez, é o símbolo do clube desde a sua fundação e simboliza a sabedoria na vida e no companheirismo, que permite que humanos sobrevivam e lutam contra as ansiedades e as frustrações do mundo. São um tema recorrente na arte das propriedades. Ela é vista na estátua, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e também nas construções de tijolos, conforme você pode ver nas imagens aqui. O lema do clube é "Weaving Spiders Come Not Here". É uma citação de Shakespeare, da obra Sonhos de uma Noite de Verão, e
faz referência a não trazer assuntos de negócios para as dependências do clube. Aí nós temos as High e as Low Jinks. Por muito tempo os boêmios procuraram uma palavra para designar celebrações teatrais. A palavra que eles acharam foi Jinx, do escocês, que designa eventos que envolvem álcool e apostas por quem vai pagar por esse álcool. Jinks são peças teatrais únicas de grandes proporções, descritas por ex-funcionários e ex-membros de um estudo em específico, que são feitas por membros do clube para outros membros do clube. A maioria das peças para as High Jinks tem um tema mítico fantasioso, mas poucas têm uma ambientação histórica. As mensagens morais focam na fragilidade humana. E alguns nomes que a gente conhece são o Homem da Floresta, o Homem das Cavernas, a Queda de Hugh, a Derrota dos Filisteus, a Pena Dourada, Johnny a Semente de Maçã, uma Brincadeira de Robin Hood, Rip Van Winkle e a Queda de Pompeia. E aqui a gente tem algumas imagens das High Jinks acontecendo propriamente. Nós vemos uma galera aqui no castelo e aqui uma galera com espada, conforme isso aqui indica. As Low Jinks, por outro lado, são apresentações mais humorosas, muitas vezes com trocadilhos sexuais, e muitas vezes os homens se vestem em roupas femininas para representar papéis femininos, conforme você vê nessas imagens aqui. Little Friday Night e Big Saturday Night. Ambas são apresentações feitas por convidados famosos para o clube de forma gratuita. Nenhum convidado consideraria razoável cobrar por uma apresentação para a elite. Se ele fizesse, ele imediatamente seria desconvidado, caso isso acontecesse. A Little Friday Night é apresentada no segundo fim de semana do acampamento anual principal e a Big Saturday Night é apresentada no terceiro fim de semana, fechando as atividades. Essas apresentações ainda podem acontecer em outras ocasiões, não necessariamente nesses dias em particular. Cremation of Care é a cerimônia mais polêmica realizada no Bohemian Grove. Ela se trata de uma peça de teatro escrita em 1881, expandida em 1893 e padronizada em 1923. A cerimônia envolve passar através do lago um pequeno barco que tem uma escultura humanoide chamada Dulcer, que apresenta as ansiedades da vida moderna. A escultura é recebida por figuras encapuzadas, colocada no altar. Isso aqui que você está vendo é a estátua da coruja, aqui em cima. Então, no final da cerimônia, ela é queimada na frente da coruja. Aí tem música, pirotecnia e tem vozes que saem da coruja que acompanham essa atuação. A transcrição atual é parcialmente conhecida graças à filmagem feita pelo Alex Jones. Sim, aquele Alex Jones, quando ele se infiltrou no local. No começo é mencionado como Dulcer vai ser destruída. Então, boêmios, pelo poder do nosso companheirismo, a Dulcer será destruída. No alto da colina você irá ouvir a música funeral da Dulcer. Eu não vou ler tudo isso aqui porque é chato, mas enfim, tem uma ode aos elementos da natureza, que evidentemente incorpora múltiplos elementos pagãos nesse trecho aqui da obra. E tem uma ode aos nomes que conheciam o bosque e faleceram, então de amigos galantes que conheceram e amavam esse bosque, de companheiros de muito tempo atrás. Então é feita uma ode à cremação da Dulcer. Então a Dulcer e seus trabalhos são apenas um sonho, como a Babilônia e Tyre, que desapareceram, e Dulcer e seus trabalhos também deverão desaparecer. E então é dito que ela será queimada no fogo. Mas ao final a própria Dulcer responde: tolos, 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 vocês nunca vão aprender que vocês não conseguem me destruir, porque ano após ano vocês me queimam desse bosque, dando seus tolos gritos de triunfo para as estrelas, mas então vocês voltam ao mercado e lá estou eu esperando vocês como de costume. Mais uma vez, ela diz que todos são tolos e que ano que vem eles queimarão a Dulcer novamente, porque essas chamas não são suficientes para queimar. Há quem suponha que essa cerimônia seja secreta e tenha sido descoberta pelo público. Mas se você buscar por Dulcer, seguido de Bohemia, em jornais antigos, você vai encontrar centenas de menções a isso. Por exemplo, aqui, Cremation of Care, no Bohemian Grove. Isso aqui é de 1919, então é bem antigo. E o próprio clube divulgava essa cerimônia. Parece bem estranho se você considerar que seria um sacrifício humano, como algumas pessoas alegam. Então, vai ter um sacrifício humano, vamos divulgar no jornal que vai ter, para todo mundo saber que vai ter. Mas ok, a gente vai falar disso depois. Tem uma série de atividades mais comuns: jantares, almoços, noites de jogos, competições de tiro, exposições de arte, bebedeiras, que os membros do clube realizam e que formam um calendário anual. Um estudo revela que esse calendário, de 2 anos específicos, e nota uma série de eventos do tipo citado acima, com eventos de maior importância intercalados. Então, tem aqui noite de aves, onde eles provavelmente comem aves de vários tipos, noite de novos membros, noite em Chinatown, então comida chinesa a gente imagina, jantar de vinhos, torneio de dominó e assim por diante. Noite da banda, noite de São Patrício, show anual de arte, noite do médico, não sabemos o que seria,
Noite do Sherlock Holmes também não dá para deduzir o que seria, mas enfim, aqui a gente pode ver várias situações em que nós temos eventos do tipo. E sempre nós temos a Cremation of Care em julho, agosto, conforme está indicado aqui, além de uma série de outras apresentações. Noite de ópera, noite da eleição, jantar de ação de graças, enfim, você entendeu a ideia de como isso funciona. Agora, várias pessoas se infiltraram no clube de uma forma ou outra. Eu vou falar primeiro do Peter Martin Phillips, o estudo dele é o mais completo de todos, e depois eu vou falar dos demais, omitindo o que o Peter Martin já apresentou. Apesar de ser um clube restrito, como eu disse, muitas pessoas já se infiltraram, e a primeira delas vai ser o Peter Martin, e o clube foi inclusive tema da sua tese de doutorado em 94. O Peter entrevistou formalmente 5 membros do clube, fez conversas informais com dezenas de outros, entrevistou 8 funcionários e esteve presente dentro das dependências em 2 ocasiões, ambas a convite de membros do clube, ocasiões nas quais isso é permitido. Ele afirma que em vários momentos durante a pesquisa, ele foi questionado de forma bastante ríspida sobre o que ele estava fazendo lá, mas conseguiu assegurar os membros de que ele estava apenas fazendo pesquisa acadêmica. Isso foi facilitado pelo fato dele ser um professor e um convidado aprovado. Então, o dia típico começa com suco, fruta e lanches preparados pelos funcionários, uma cópia do jornal de São Francisco entregue a cada membro. Em alguns acampamentos, a bebedeira começa de manhã, mas geralmente o consumo é bem limitado até o meio-dia. Alguns homens fazem exercício na floresta, alguns vão urinar no meio lá das sequoias. O café da manhã vai das 7 até as 11. Os garçons, homens e mulheres, trazem pratos com presunto, bacon, salsichas e frutas. O café da manhã, em longas mesas que permitem interação e conversas. Os homens sentam onde eles querem, então geralmente as conversas ocorrem com pessoas diferentes toda manhã. As conversas variam. Ele lembra de uma espécie de palestra sobre a Era do Gelo e ciclos de 100 mil anos e uma discussão sobre quem vai vencer a eleição para governador da Califórnia. Após o café, os homens podem andar até o acampamento, praticar tiro, andar ao redor do bosque, numa caminhonete aberta ou participar de um museu em que tópicos são discutidos. Ele cita aqui os tópicos do museu. Então, mineração na selva, espécies ameaçadas da Somália, marble seria... não lembro da tradução de marble agora, mármore. Então, esculturas de mármore, o Havaí, desastre nuclear, crescimento populacional, as próprias sequoias, Iraque, a madeira no século XIX, a tempestade no deserto após a crise do Golfo, arte e a trilha de lágrimas, desenvolvimento e conservação de fontes não tradicionais de óleo e complexidade adaptativa. Então, são temas bem variados. Antes do almoço, tem uma banda que toca antes dos palestrantes discursarem a respeito de temas políticos e corporativos. Após a conversa, os homens vão para os seus acampamentos para almoçar e frequentemente tem convites para que um homem se junte ao acampamento de outro e assim tenha interações. Aqui os tópicos da palestra é política americana, militares americanos, espaço, artes, negócios e esportes, política estrangeira, história e viagem, saúde, política urbana e doméstica e também sem categoria. São temas que não se encaixam em nenhuma dessas. No começo da tarde, o álcool começa a rodar e aí a gente tem vinho, cerveja e coquetéis. Não tem troca de dinheiro, então toda a comida e bebida é previamente paga como parte dos altos custos de filiação. É um valor muito alto para você ser membro. Você não pode ser membro assim, você não vai lá e fala eu quero ser membro, simplesmente você tem que ser indicado, é um processo de aprovação, é um processo complexo. No meio para o final da tarde, as pessoas visitam outros acampamentos ou vão até o rio para nadar. O Peter visitou 7 acampamentos, sempre foi bem recebido pelo capitão. O capitão introduzia cada membro e sempre oferecia a ele uma bebida ou um cigarro e convidava ele a se juntar ao círculo da fogueira em alguma discussão. O álcool é a norma no clube, mas apesar disso todo mundo parece beber em moderação e ninguém fica embriagado e caído no meio das sequoias. Jantar é geralmente precedido por um concerto que é feito num grande órgão situado no clube. É o segundo maior órgão ao ar livre do mundo, ao menos era em 73. E tem uma volta ao círculo de jantar para comer a refeição da noite. Então aqui nós temos alguns cardápios de jantares, mas basicamente um cardápio, não tem nada muito interessante aqui. As conversas são geralmente bem-humoradas, variam de poemas, trocadilhos até contos e piadas de caráter questionável, a depender do acampamento. Em 94, quando Peter esteve, boa parte dessas piadas envolvia o Bill Clinton, e parecia que poucos membros do acampamento gostavam do Bill Clinton, dado o teor e as reações a essas piadas. Durante a estadia, o Peter observou majoritariamente homens brancos. Apenas 3 homens eram negros e um era asiático. Ao questionar os empregados quantos negros eram presentes no clube, a estimativa foi menos de 1%, e antes de 60, o clube era exclusivamente branco. Durante a noite tem entretenimento.
Na semana são concertos de órgão e apresentação nos campos, e nos fins de semana são as jinks, as grandes apresentações teatrais e musicais. Os acampamentos são batizados com algum nome e têm alguma identidade específica, geralmente associada a alguma comida ou alguma bebida. Cada capitão do campo gerencia o local e envia a solicitação de comida, bebida ou recurso, seja para a instância superior, seja para os membros do campo. Os campos empregam garçons que são responsáveis por trazer comidas e bebidas e garantir o conforto dos membros de forma geral. Então, tem aqui alguns dos campos, por exemplo, Caveman, são homens que são de destaque em uma classe global. A Doghouse é conhecida por cerveja e feijões após cada Cremation of Care. El Toro, segundo, por um Mai Tai magnificente, e assim por diante. Aqui você pode ver o que cada um de alguns dos campos é conhecido por fazer, então eles tentam manter uma espécie de tradição em cada um deles. Avançando aqui, um estudo da ocupação dos membros do clube descobriu que a maioria absoluta era do setor de negócios, uma porção pequena da academia, uma porção semelhante da do governo e militar, uma porção menor ainda era das artes e uma menor ainda era do setor médico. O lema, ainda assim, é seguido estritamente em grupos grandes, de não trazer assuntos de negócios. Mas ainda foi descoberto que grandes corporações americanas tinham diretores que faziam parte do clube, conforme você pode ver aqui na lista. Então fica claro que os homens que desejam fazer negócios não precisam fazer isso no clube. Eles fazem isso facilmente fora do clube, através dos contatos mútuos que ele possui. Mas se uma pessoa quisesse conhecer diretores corporativos, então ela poderia andar pelos acampamentos do clube, conversar com as pessoas. Mas considerando que o clube é fechado para pessoas que já são associadas a esses contatos, parece pouco provável que alguém realmente teria motivo para fazer algo do tipo. Talvez conhecer uma pessoa em particular, mas não a quero conhecer os diretores. Provavelmente você já conhece, porque você já está no meio. Ainda assim, discussões privadas sobre negócios acontecem em grupos pequenos. O Peter foi capaz de iniciar algumas discussões e presenciar outras. Os homens tendem a ignorar as conversas quando passam perto um dos outros. Então, um deles, por exemplo, estava falando sobre a General Electric, que fazia parte de um acordo e que, com novos protótipos, um investimento de $500 mil e uma área de interesse, e aí a conversa foi cortada, ele não pôde ouvir tudo o resto. Enfim, nós temos aqui cada tipo de conversa. Não fala aqui que a mentalidade asiática não compreende pagar por conselhos financeiros. Será que eles esperam conseguir isso de graça? E assim por diante. Múltiplos membros do governo também fazem parte do clube, conforme as listas revelam. E quando a gente combina membros e convidados, a gente tem uma ênfase em republicanos. Então, membros do Partido Republicano são mais presentes que os membros do Partido Democrata. Aqui a gente tem as pessoas do Bohemian Club no governo americano em 71 e em 91, conforme você pode ver nas listas. O lema, porém, também proíbe trazer assuntos políticos atuais para o clube, mas um dos entrevistados do Peter confirmou que candidatos frequentemente visitam campos para conseguir apoio financeiro. Então vai lá e fala, eu sou fulano de tal, eu sou de tal candidatura, não sei o quê, e quem sabe alguém acaba apoiando. E um informante falou, as candidatas femininas não podem fazer isso, então elas pegam os gerentes de campanha masculinos e mandam eles para fazer a mesma coisa. Ao passo que deliberadamente levantar fundos e fazer política é proibida, discussão sobre política é permitida e um dos assuntos mais comentados entre os membros do clube. Então aqui a gente pode ver alguns assuntos discutidos durante a estadia do Peter. As capacidades do Willie Brown como o House Speaker, a carreira anti-guerra dos Clintons, na verdade, não só do Bill Clinton, a associação de minorias, ações políticas do Oppenheimer, uma legislação atualmente no Congresso, o status da China como a nação mais favorecida, feminismo e o que as mulheres realmente querem, terrorismo, declínio ambiental e espécies perdidas, protestos contra o Bohemian Club, as exportações no Anel do Pacífico, a corrida para a eleição de governador da Califórnia, problemas de energia nos Estados Unidos, multiculturalismo e afrocentrismo. Uma das palestras que o Peter assistiu discorria sobre como violência e bissexualismo fomentam entretenimento, multiculturalismo, afrocentrismo e perda de fronteiras de famílias estavam enfraquecendo as instituições, era papel das elites evitar que isso ocorresse. O discurso foi aplaudido pela maioria dos membros. Então, parte da galera que hoje protesta contra o Bohemian Club provavelmente concordaria com o que era defendido na época no Bohemian Club. E provavelmente é defendido até hoje, considerando que esse pessoal não muda de ideia tão facilmente. Em 1980, o Rick Clogger, com a ajuda de um funcionário, conseguiu se infiltrar no local e passar por um trabalhador. O resultado foi uma matéria na Mother Jones, você pode assistir
você pode ler neste link aqui. Ele teve a sensação de que os homens ali procuravam um momento de quebra da rotina diária, um momento de festival de regeneração. Os valores do clube serviriam para fortalecer uma sensação de união entre os membros e para distingui-los da sociedade. Tem um pequeno lago onde os convidados e membros dão palestra. Convidados de honra já foram o Kissinger, o Eisenhower e o Neil Armstrong. Lá também tem a coruja coberta por musgo, uma rocha que mesmo durante o dia parece escura. As palestras ouvidas envolviam temas como a história da mágica, corrida de iate, crise no Golfo Pérsico, força naval, situação do petróleo e a bomba de hidrogênio. Os acampamentos geralmente são abertos para visita, mas alguns só podem ser visitados mediante convite. Ele cita vários convites curiosos. O Caspar Weinberg, o ex-secretário da Defesa, para o diretor da Quaker Oats. Quaker Oats é aquela aveia em flocos que você deve conhecer por essa embalagem aqui, conforme você já deve imaginar. E também um cara da Union Oil fazendo um convite para o ministro de Energia das Filipinas. É possível que isso reflita uma intenção política ou apenas uma amizade, como a gente já sabe. O autor menciona uma peça de teatro que envolvia um tema fantasioso em que Rhea, a deusa da terra, está agonizando sobre o papel das mulheres na ordem universal. E na peça do ano passado, em que o Rick tinha participado, e na peça do ano passado, em que o autor tinha participado, Cronos tinha se declarado deus do universo. Rick também menciona ter ouvido de um dos membros uma conversa a respeito de como ele teve relações sexuais com uma prostituta anos atrás. E essas relações sexuais partiram de uma canoa que saiu de um bar e foi descendo do rio até chegar de volta no clube, e aí ele entrou no clube e sabe-se lá o que aconteceu com a prostituta. Mesmo na cidade, fora do clube, os membros são vistos procurando prostitutas durante o período em que eles estão passando no clube. Philip Wise passou 7 dias infiltrado como um convidado no Bohemian Grove. Ele fez isso criando uma história, e aí ele conseguiu uma guia local que planejou um caminho pelas montanhas, e ele produziu um artigo para a revista Spy, que você pode ler nesse link aqui. O artigo menciona que o campo tem sido frequentado por oficiais de administrações republicanas, mais uma vez, que inclusive motivou protestos de esquerda na época. Hoje em dia é a direita que protesta contra o Bohemian Club, especialmente em relação às conspirações, especialmente em relação a tudo que a gente conhece de alegações de sacrifício humano, mas na época era o contrário, na época era a esquerda que protestava não tanto em relação ao sacrifício em si, porque isso só vem bem depois, mas em relação ao fato de que líderes estavam se reunindo ali. E a gente vai entender melhor de que, na verdade, as decisões importantes não são tomadas no Bohemian Club, são tomadas em salas fechadas ao redor do mundo, que essas pessoas têm contato direto no momento em que elas quiserem. Mas ok, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. É citado um trecho da Cremation of Care, mais uma vez. Ele menciona que a sua primeira experiência foi na noite do acampamento. Ele viu um helicóptero da imprensa e ouviu sugestões humorosas de shoot the fucker down, ou seja, derruba o helicóptero, mas ninguém, evidentemente, ali pretendia fazer isso. Em outra situação, ele afirma que ele percebeu que ele estava no clube quando ele viu um cara... Na verdade, ele ouviu músicas de piano e viu um cara com uma cerveja na mão e o pênis na outra, urinando na base de uma árvore. Esse seria o ritual dos homens poderosos, em que eles finalmente podem urinar onde eles querem, apesar de todo o poder que possuem. E para o Philip, a regra de não falar de negócios é geralmente ignorada, mas a regra de consumir álcool com frequência é geralmente seguida. Ele cita aqui, lá tem toda uma decoração que é preparada para o evento anual da cremação, que não sobreviveria a uma estação chuvosa do lado de fora. Tem um leão de pelúcia, tem lanternas vermelhas, tem pinturas de camelos, pelicanos e mulheres nuas, e tem pianos distribuídos pelo acampamento, que quando acaba o evento, eles são guardados dentro de um armazém. Você pode alegar que os demais citados acima são pessoas que a elite contratou para se passar por infiltrados e relatar uma impressão inofensiva do clube. Mas o Alex Jones, há décadas, promove teorias da conspiração absurdas, definitivamente não é um contratado. Eu acho que você concorda com isso se você consegue o Alex Jones. Ele conseguiu se infiltrar e gravar a Cremation of Care. Ele produziu um documentário basicamente dizendo que o pessoal é ocultista, que o pessoal é satanista, que o pessoal sacrifica criança, etc. Aqui você pode ver mais a respeito das alegações com entrevistas com as pessoas no local. Então aqui ele exibe o que seriam imagens do ritual de cremação, em que ele teria filmado a partir daí. Aqui ele pega uma imagem anterior, que já tinha saído em uma das revistas, então ele exibe as imagens do momento em que o ritual acontece. Você ouve também o barulho dos sapos no fundo, enquanto todo o ritual em questão acontece. Ele não consegue provar que se trata de um sacrifício humano, ele só filma o próprio ritual e traz aquela transcrição que eu mostrei para vocês mais cedo. Aquela transcrição a respeito da Carrie sendo queimada e a Carrie falando: não adianta me queimar, eu volto ano que vem. Ele também teria obtido um panfleto que seria distribuído da Cremation of Care. Seria esse panfleto aqui. Então ele
alega que isso aqui seria Care. É possível que isso aqui seja Care, mas isso aqui claramente são mãos de galhos de árvore, então faz sentido, é uma escultura. E aqui seria um demônio com chifres que estaria varrendo cinzas do chão, de acordo com ele. O Alex Jones chamou a estátua no Bohemian Grove de Moloch, uma palavra que é mencionada no Levítico e associada a sacrifícios de crianças. Agora, Moloch não é representado na arte como uma coruja. As ligações associando Moloch a uma coruja surgem apenas depois do documentário do Alex Jones nos anos 2000. Então ele vê a coruja, ele chama a coruja de Moloch e a partir daí toda uma galera chama a coruja de Moloch. Conforme você pode perceber, se você colocar século XXI, você vai ver várias menções aqui falando especificamente a respeito de Moloch como sendo coruja. Coruja é símbolo do Moloch, de acordo com um livro chamado O Grande Segredo de 2023, do David Icke, que é outro charlatão também. Mas se você pesquisar no século XX, ou seja, antes do documentário do Alex Jones, não tem nada que associe coruja a Moloch. Nós temos livros que mencionam Moloch e coruja, mas isso acontece em momentos totalmente distintos do livro e não no mesmo momento. Então, Moloch não era associado com coruja antes do Alex Jones. Ele só viu aquilo lá, chamou de Moloch e as pessoas passaram a chamar de Moloch e agora toda coruja é Moloch e Moloch é, por sua vez, associado ao sacrifício de crianças. Legal, só que coruja não é associada com Moloch. Isso é uma invenção do Alex Jones. Moloch é geralmente representado na arte como um touro com cabeça humana e não como uma coruja. E o que um anônimo no YouTube descobriu? Tem um vídeo anônimo no YouTube de uma pessoa que infiltra o Bohemian Grove e consegue fazer filmagens, mas não tem absolutamente nada demais que ela localiza. São simplesmente coisas de um acampamento, uma instalação na floresta, uma galeria de arte, as cozinhas, que tem, claro, volume para cozinhar para um grande número de pessoas, é esperado geralmente até 3 mil membros no momento em que temos a Cremation of Care, então é normal que cozinhe para muita gente, uma lousa com planejamento do acampamento, mais as dispensas do acampamento, a escultura da coruja, conforme você pode ver aqui, cheia de musgo. Então, ok, ele visitou Bohemian Grove e não achou nada de suspeito ali. E o Ryan Garcia? Ryan Garcia é um lutador que no Twitter afirmou que crianças são machucadas no local, que ele teria sido acorrentado na floresta e teria observado esse tipo de evento acontecer, e ele fala, Bohemian Grove é real. Agora, em outras postagens, porém, ele afirmava que o Elon Musk pretendia substituir a humanidade por robôs, que haviam entidades de outras dimensões se transformando em aliens, isso aconteceria quando o arrebatamento chegasse, que haviam clones de gigantes, que existem arquivos sobre Jesus e sobre a Arca da Aliança. Isso não faz questionar o quanto disso ele de fato testemunhou e o quanto ele está replicando conspirações enquanto ele passa por um episódio de saúde mental. Então eu desejo tudo de melhor para ele, que ele realmente passe por esse episódio. Nos vídeos você percebe que ele claramente não está bem e ele não está revelando o que ele sabe, a menos que ele de fato conheça a verdade sobre todo mundo. Ele provavelmente está repetindo teorias da conspiração que ele acredita e está dizendo como se isso fosse a verdade absoluta, conforme você pode ler nos tweets aqui. Ele não está denunciando Bohemian Grove, como você imagina, mas ele está falando coisas absurdas que envolvem, por exemplo, Elon Musk substitui a humanidade por robôs. O que faz a segurança do evento? A segurança é supostamente complexa, mas foi furada 2 vezes. Ela é feita por ex-militares que empregam equipamento próprio, mas também já foi realizada pelas forças públicas de segurança da região de Sonoma. Parece suspeito que um evento privado tenha segurança pública, mas você pode fazer isso. Se você fizer um contrato com a segurança pública, você consegue que isso aconteça. Nesse caso, é um contrato de $150 mil. É legal, desde que fechado via contrato. Além disso, a prática foi questionada em 2019, quando a direção do departamento teve maioria feminina, e elas falaram, pera, não pode mulher aqui, por que a gente está fazendo segurança para um evento do tipo, sendo que seria algo completamente hipócrita a princípio, e tem notícia que diz que essa segurança não é mais feita, tem notícia que diz que ainda é feita, não fui capaz de determinar se o departamento de polícia local, afinal, continua ou não fazendo a segurança do evento. Por fim, se alguma pessoa importante, o presidente, por exemplo, vai no local, o serviço secreto também tem que acompanhar, e aí o serviço secreto também participa da segurança. Nesse caso, o serviço secreto não está fazendo a segurança do Bohemian Grove, mas da pessoa em particular que decidiu participar do Bohemian Grove. Tem clubes de dissidentes do Bohemian Grove? Sim, o The Family é um clube que foi fundado em 1902 por jornalistas que em protesto deixaram o Bohemian Club devido à censura. O mascote é uma garça. É uma associação muito menor em contingente, em dinheiro. O clube também tem uma propriedade rural em meio a sequoias. E lá eles também fazem peças de teatro e ensaios. E algumas mulheres da elite americana, inspiradas no Bohemian Club, fizeram o Belizean Grove, que se encontra em algum lugar da América Central anualmente para reproduzir as estruturas encontradas no clube original e fornecer suporte umas para as outras, mas não é nenhuma dissidência, não tem nenhuma relação direta
com o Bohemian Club. São só mulheres que decidiram reproduzir o mesmo tipo de estrutura. Tem provas que sacrifícios humanos ou rituais satanistas são feitos no Bohemian Grove? Exceto pela Cremation of Care, todas as demais atividades do Bohemian Grove são compatíveis com o clube de cavaleiros usual que reúne os homens mais poderosos dos Estados Unidos. Na prática, Cremation of Care é um ritual que tem influências pagãs, dados os cantos para a natureza e a coruja, em que as dual cares são queimadas. O termo é uma combinação da palavra care. Care pode ser cuidado, mas na época em que isso foi cunhado, significava mais angústia e inquietação, e dual pode significar tedioso. Na prática, é um ritual em que as inquietações tediosas da vida cotidiana dos milionários, claro, são queimadas apenas para voltar no ano seguinte, conforme a gravação revela. A dual care, afinal, não pode ser morta, assim como as nossas angústias não podem ser mortas. Ainda assim, a Cremation of Care não é prova de que é um sacrifício humano. Todos os infiltrados confirmaram que é uma estátua. O Alex Jones tenta dizer que não, mas ele não mostra nenhum movimento onde a Care deveria estar. Ele só mostra uma estátua sendo queimada na floresta, e as pessoas podem queimar estátua na floresta. Esse é o ponto. Ah, é pagão, ah, não é da minha religião, ah, é do diabo, ok. Mas as pessoas continuam podendo fazer isso independente do que você acredita. Tem quem afirme que onde a fumaça é fogo. Isso é verdade. Agora, a fumaça é, por definição, o produto do fogo. As pessoas ao redor de uma estátua de coruja queimando uma estátua de madeira não são produto de sacrifício humano. Do mesmo jeito que pessoas chutando algo no chão não são produto de linchamento. Elas podem estar malhando Judas, por exemplo. Aliás, é uma boa comparação. Do mesmo jeito que as pessoas malham Judas aqui, nós temos pessoas ali que estão malhando essas dual cares, essas ansiedades da vida dos milionários, que não chega nem perto das nossas ansiedades, mas ok, cada um com seus problemas. Em ambos os casos, tem explicações mais mundanas para ambos os eventos, e eles permanecem até que uma evidência contrária surja. A definição de satanista envolve uma autoadmissão da crença, então, nesse sentido, a elite americana que frequenta o Bohemian Grove não é satanista. Agora, os membros de outra religião têm liberdade para considerar antagônico o que eles quiserem. Isso quer dizer que você é livre para achar que um adorador do antagonista da sua religião é quem participa de um ritual como a Cremation of Care. Você pode. Vale lembrar, no entanto, dois fatos. Em primeiro lugar, a liberdade religiosa é um dos pilares do mundo civilizado. Isso quer dizer que os membros da elite americana têm o direito de adorarem o que eles quiserem, seja um deus qualquer, seja o deus cristão, seja o diabo. Se você assim os considera, mesmo que eles próprios não vejam, o problema é seu. Em última instância, não há nada o que se fazer. As pessoas têm o direito de adorarem o que elas quiserem. Em segundo lugar, até onde provado, os rituais como a Cremation of Care não violam nenhuma legislação, nem trazem qualquer efeito no mundo real para as pessoas que não estão envolvidas com eles. Ah, queimaram uma estátua perto de uma coruja lá nas Redwoods americanas. Ok, e daí? E eu com isso? Eu posso estar do lado. Se eu não estou nem aí para o ritual, isso não me afeta em absolutamente nada, até que se prove o contrário. Se você acha que isso, você é capaz de provar o contrário, por favor, prove o contrário. Ainda assim, de tempos em tempos, as pessoas se reúnem do lado de fora do Bohemian Grove para protestar, para fazer a Resurrection of Care, uma cerimônia que visa reverter os efeitos da primeira. Nenhuma delas até hoje, como eu disse, demonstrou qualquer efeito metafísico. Claro, produz carbono, vai para a atmosfera, tal, mas nenhum efeito além disso. Quem faz parte do clube? Na Wikipedia tem uma lista de membros do clube. Ah, eu não gosto da Wikipedia. Problema seu. Tem fonte aqui dizendo exatamente por que cada membro faz parte do clube. Você pode simplesmente checar a fonte para ver se ela procede ou não. Essa fonte tem 400 membros, mas a maioria deles já está morta. Se você pegar aqui alguns deles, por exemplo, você vai ver que sempre tem o pronome was. Então, não são pessoas que estão vivas atualmente e que fazem parte. O Arnold Schwarzenegger já foi, inclusive, ele está vivo, mas ele já foi um convidado para falar no clube. Ele não é necessariamente membro, ele só esteve lá e deu uma palestra em 2010. Theodore Roosevelt também foi membro honorário. Enfim, você pode ler aqui pessoas geralmente já falecidas que participaram, e tem uma lista na Wikileaks que vazou. Essa lista da Wikileaks é dita como suspeita, então eles mesmos falam, a gente não tem certeza se essa lista procede. Essa lista veio de um grupo que é meio duvidoso, mas parece que procede, então vamos publicar aqui na nossa página. Considere essa lista com um certo grau de ceticismo, mas considere que ela pode valer. Eu pensei em pesquisar um por um, mas é muita gente, e nem sempre vai funcionar. Se você pesquisar alguns deles, vamos fazer aleatoriamente aqui. Em alguns deles você vai achar alguns resultados. Esse aqui parece ser bem específico, parece ser um artista em particular, mas conforme você vai checando, você vai às vezes achar algumas pessoas que já têm vários homônimos. Então, será que é esse designer? Será que é alguma pessoa menos relevante? Será que é uma pessoa de outra área? Enfim, não fica tão simples assim para você encontrar. H.A. Wagner, por exemplo, é bem difícil de achar quem exatamente possa ser. Herbert A. Wagner, mas não dá para dizer, enfim, é difícil de fazer um cruzamento de quem é quem aqui nessa lista, igual eu fiz na lista do Epstein, e não tem nenhuma lista recente comprovada.
Assim a gente pode concluir que o Bohemian Grove é um clube de cavalheiros que une grande parte da elite americana, política e corporativa, em eventos que duram o ano todo, mas que merecem destaque no meio do ano, num acampamento de 3 semanas. É razoável concluir que a elite americana comunica entre si, mas inadequado supor que isso seja por causa do Bohemian Grove. As pessoas da elite são capazes de se comunicar a qualquer momento, elas fazem isso em sala fechada, longe dos ouvidos das demais. Nesses acampamentos, múltiplas pessoas já se infiltraram e registraram o que viram, apesar de uma suposta segurança bastante estrita. Não tem grandes mesas redondas onde as grandes conspirações acontecem, mas tem acampamentos específicos de 10 a 30 pessoas, em que essas pessoas certamente falam a respeito de política, e tem intercâmbio entre cada acampamento para tratar de assuntos diversos. Decisões de negócios e política geralmente são deixadas de fora em grande escala, mas são tomadas e comentadas em pequena escala. Afinal, tem homens de negócios e políticos ali conversando. Agora, palestras sobre esses temas são comuns, assim como múltiplas peças teatrais e das músicas. Todas as atividades são comuns em clubes de cavaleiros focados em artes, exceto por uma que é a Cremation of Care. Essa cerimônia é conhecida publicamente desde que foi criada, é algo um tanto inesperado porque deveria ser um sacrifício humano, e na cerimônia uma estátua de madeira é levada pelo lago, recebida por acólitos que estão encapuzados e queimada na frente da estátua de coruja. Ela representa a cremação das preocupações que os membros do clube possuem, para que eles possam aproveitar uma estadia calma e livre do mundo exterior. Até hoje não tem evidência de que um sacrifício humano real ocorra nessa cerimônia. É fato que ela empresta tradições pagãs, muitas tradições comuns nossas também emprestam, e cabe a você decidir se quem participa dela é ou não antagonista da sua religião. Esse é um direito humano em países civilizados que se aplica também à elite americana. Você pode adorar quem você quiser. Se isso envolve queimar uma estátua de madeira na frente de uma estátua de musgo de coruja, ok, vai em frente. É o seu direito. Você pode fazer isso e boa parte da elite americana faz isso, conforme a gente demonstrou nesse vídeo aqui. E as razões, conforme a gente também demonstrou aqui, tem a ver com múltiplas pessoas que querem achar uma espécie de unidade, achar uma espécie de sentimento que possam distingui-las do resto dos americanos. A maioria dos estudiosos, então, concordam que as atividades do Bohemian Grove são inofensivas, as realmente importantes se dão em salas de reuniões de corporações e do governo, não no clube, e se resumem a homens da alta sociedade criando um ideal que os separe dos demais americanos e os permita criar um sentimento de fraternidade. Você pode dizer que eu estou passando pano para as elites. Agora, passar pano implica em ocultar evidências para chegar numa conclusão irreal. Nesse caso, por favor, me diga quais evidências sobre o Bohemian Grove foram ocultadas e como elas levam para a conclusão correta. Valeu pelo seu assistiu e a gente se vê